Como transformar a sua experiência na escola em um projeto de mestrado de alto nível? Olá! Se você é professor e já teve essa sensação de que o trabalho que você realiza todos os dias na escola é incrível, merece sim ser documentado, ser registrado, mas na hora que você tenta colocar isso num papel, seja para um artigo ou como no nosso objetivo de hoje, um projeto de mestrado, você começa a sentir que a sua prática é simples demais. Você olha para tudo o que você já fez, para todos os conflitos que você já resolveu, para as metodologias que você foi construindo, por exemplo, para alcançar aquela criança que não conseguia ser alfabetizada. Mas aí você começa a pensar: puxa vida, mas isso a banca não vai aceitar. Eles querem algo mais difícil, querem teorias mais complexas que eu nem sei por onde começar. Pois eu quero te dizer que você está sentado em uma mina de ouro. Sim, é isso mesmo. O grande erro que faz professores desistirem antes mesmo de iniciarem, de começarem a construir seus projetos, é que eles acreditam que precisam de uma ideia revolucionária, quando na verdade a sua aprovação está escondida nos detalhes do dia a dia, em um ordinário que se transforma em um extraordinário quando bem documentado, quando bem descrito, narrado e contextualizado. E isso a gente vai ver nessa jornada da transformação, que é uma aula muito profunda, mas eu vou te ensinar a construir o que eu chamo de ponte de ouro. Eu vou te mostrar num passo a passo como você consegue pegar a sua experiência real, o seu chão de escola e traduzir isso para uma linguagem acadêmica, de forma que a banca examinadora não apenas vai respeitar, mas ela vai ler e aprovar teu projeto. Se você sente que a sua prática não serve para academia, essa aula foi feita para você. Mas antes da gente mergulhar nesse método, nesse aprofundamento que eu vou te apresentar, deixa eu me apresentar? Deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece, para quem está chegando agora no meu perfil. Meu nome é Karen Justo, eu sou mestra em educação. Meu trabalho foi sobre a inclusão das crianças bem pequenas de 2 anos com arte contemporânea. Nenhum cotidiano de práticas da minha própria experiência de vida. Foi uma autobiografia, uma biografia educativa e o meu propósito de vida é esse. Eu ajudo professores a aprovarem os seus projetos de mestrado. E eu acredito que a universidade pública e os mestrados acadêmicos, eles precisam da sua voz, da sua experiência, como a minha foi, porque somos nós que realmente sabemos como a educação acontece na prática. E eu estou aqui para garantir que a burocracia e a insegurança acadêmica não vão te impedir de conquistar o seu título de mestre. Vamos conversar sobre um problema, a síndrome da prática invisível. Muitas pessoas sofrem do que eu nomeei como síndrome da prática invisível, mas você sabe o que é isso? Vou dar um exemplo. Você resolve um problema de disciplina usando estratégia nova, mas você acaba achando que foi só um jeitinho. Você adapta um material para uma criança com deficiência, mas você acha que foi só empatia. Quando você tenta e faz uma coisa com tanta naturalidade e que você começa a parar de enxergar o valor científico do que você está fazendo. 3 exemplos sobre isso. E se você não aprender a olhar para a sua prática com uma lente de pesquisador, você não vai conseguir ser visível para a banca. A sua prática vai ser invisível. O grande obstáculo não é a sua prática ser simples e nem parecer simples. O obstáculo é a sua escrita não pode ser descritiva, apenas descritiva. O que significa isso num contexto prático? Um projeto reprovado, por exemplo, ele geralmente parece muito um relatório de experiência. Eu fiz isso, os alunos fizeram isso, o resultado foi assim. Entende que isso está parecendo um relato de experiência? A banca do mestrado não quer um relato, ela quer uma pesquisa. A pesquisa, ela não pergunta apenas o que foi que aconteceu. Ela pergunta como aconteceu, por que aconteceu, fundamentada em quem já estudou o assunto antes de você.
E é exatamente sobre isso, sobre essa transição, essa ponte que nós vamos construir agora, que é o estranhamento, por exemplo. Nós vamos iniciar que para construir a ponte de ouro, a gente precisa de um pilar, um grande pilar. E esse pilar se chama estranhamento do cotidiano. O que significa isso para você? Significa que você precisa olhar para a sua sala, para a sua experiência, para a sua escola, para a sua prática, como se você fosse um estrangeiro que acabou de chegar nela. Não pode ser óbvio. Se a criança não sabe interpretar um texto, em vez de você dizer a criança tem dificuldade de leitura, você vai começar a se perguntar. Exemplo: quais são os mecanismos cognitivos ou sociais que estão impedindo essa interpretação? Será que é o vocabulário? Será que é a falta de conexão entre a realidade dela? Entende que quando você faz esse estranhamento, você para de dar resposta, mas você vai começar a fazer pergunta, e é da pergunta que nasce o mestre. A banca quer ver um professor que tenha curiosidade intelectual sobre a sua própria rotina. E isso é o diferencial. É sobre isso que a gente tem a matriz de tradução. Esse conceito, a matriz de tradução, é o segundo pilar da ponte de ouro que eu estou te apresentando. Vamos fazer um exercício? Pensa num momento, num problema da tua escola. Pensa. Pensou? Então agora a gente vai tentar traduzir. Vamos brincar aqui para a gente entender. Senso comum. Se eu escrevo bagunça na hora do intervalo, como é que eu posso traduzir isso para uma linguagem acadêmica? As dinâmicas da sociabilidade, os espaços de lazer no cotidiano e no ambiente escolar. Senso comum, outro exemplo. A criança não para quieta. Uma tradução acadêmica para isso. Os processos de atenção e as estratégias de mediação pedagógica para as crianças com perfil hiperativo. Então, o que eu estou tentando dizer é transformar o comum em uma escrita acadêmica. É a base do triângulo de coerência. Como assim? Olha, o terceiro pilar da nossa ponte de ouro é como eu conceito, né? Como eu conceituo, na verdade, o triângulo da coerência. Um projeto de mestrado de alto nível precisa ter 3 pontos. Esses 3 pontos precisam estar conectados. Se um dos pontos estiver solto, a ponte vai cair. E a banca vai te reprovar com certeza. Os 3 pontos são problema, objetivo e a teoria. Vamos ver um pouco mais detalhado sobre isso. Quais são os 3 pontos desse triângulo? Como que eu faço a triangulação entre o problema, entre o objetivo e entre a teoria? O problema tem que ser uma pergunta. De que maneira a utilização dos jogos teatrais pode auxiliar no processo de alfabetização das crianças no segundo ano? Problema de pesquisa. Qual é o objetivo? É o que você vai fazer para responder essa pergunta. A pergunta da tua inquietação. Analisar, olha o verbo, analisar os impactos dos jogos teatrais, dentre outros, porque vai vir os objetivos específicos, tudo isso a gente vai ver depois. Estou exemplificando. Teoria. Quem são os autores que vão te ajudar a explicar sobre isso? Se você está falando de jogos e alfabetização, lá na tua pergunta, no teu problema de pesquisa, os teus teóricos talvez sejam Magda Soares, Vygotsky, porque eles falam de interação, falam de letramento. E a ponte de ouro, ela vai se completando exatamente sobre isso, quando você mostra para a banca que a tua prática, que é o teu problema, está sendo iluminada pelos autores teoria através do caminho objetivo. Entendeu a triangulação? O erro fatal para a escolha desses autores, vamos pensar aqui. Muitos professores, eles começam a desejar os autores da moda, né? Os professores que estão em evidência hoje, mas eles não estão explicando nada da prática deles. Não adianta você citar um autor, uma referência, se ela não tiver vínculo contigo, com o teu projeto. Então não cometa esse erro. Escolha autor que seja ferramenta para você entender a sua sala.
Um autor errado, que foi escolhido porque está na moda, não vai explicar a sua prática e vai deixar o teu projeto desconectado. O autor correto explica por que aquela criança aprendeu, como que ela se conectou com a realidade e serve como ferramenta de análise. Se o autor não te ajuda a explicar por que essa criança aprende ou não aprende, ela não vai servir para o teu referencial teórico. Descarta. É preciso escolher o autor ideal. E uma dica importante: gaste tempo detalhando sobre como escolher um autor que combine, dialogue com a sua prática. Leia a ementa da sua linha de pesquisa. Cada programa de pesquisa tem referências próprias. Conheça essas referências antes de você escolher os autores. Busque as conexões reais. O autor precisa iluminar a sua prática, não pode ser apenas uma peça decorativa. Teste a compatibilidade. Pergunte-se sempre: esse autor me ajuda a explicar o que está acontecendo com a minha sala? E aqui a gente entra num ponto muito forte, muito potente, muito delicado. Karen, tudo isso é maravilhoso. Mas eu não tenho tempo de ler todos os livros do Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, para eu saber se qual é deles que combina com a minha prática. Afinal, aí vem os discursos, né, as realidades. Eu trabalho 3 turnos, ou eu sou mãe solo, ou eu tenho casa, eu tenho família, sim, eu sei. E eu também me enquadro nisso, eu também me vi nesse local. Então eu entendo você. Por isso eu fiz um resumo, fiz um material que vai te ajudar a construir teu projeto de pesquisa muito potente para ser aprovado. O atalho dos aprovados que eu quero te dar hoje é que você não precisa ler o livro inteiro para começar teu projeto. Meu Deus, cara, isso é verdade? Sim, mas vamos entender um pouco. Existe um passo a passo. Eu coloquei aqui em 4 pontos. Primeiro, defina o seu problema de pesquisa. Lembra que eu falei dos triângulos? Problema de pesquisa, defina com base na sua prática. Segundo passo, depois você vai buscar artigos científicos recentes, dos últimos 5 anos para cá, que falem sobre esse mesmo problema. É importante esse detalhe. No terceiro passo, nesses artigos que você selecionou, você vai observar quais são os autores que eles citam nesses artigos. Observado isso, você vai partir para o quarto passo. Se 3 desses artigos que são diferentes vão citando o mesmo parágrafo de um autor, é esse parágrafo que você precisa ler. Guarda essa dica de ouro. Isso é eficiência. É assim que o professor que é ocupado consegue construir um referencial teórico de mestre sem precisar se demitir do seu trabalho. Um outro ponto, né, que é importante a gente pensar nessa primeira aula é que o que você faz todo dia no seu cotidiano é a matéria-prima para o seu título de mestre. A ponte de ouro está pronta para ser construída por você. Para relembrar, fazendo o entrelaçamento de tudo que a gente viu hoje e que a gente vai aprofundar nas outras aulas, vamos relembrar os 3 pilares da ponte de ouro? Estranhamento, olhe para sua prática com o olho de pesquisador. A tradução, transforme o senso comum em categorias analíticas. E o terceiro ponto, a coerência. Conecte problema, objetivo e teoria. Aí teu projeto tá potente, porque o primeiro passo com o estranhamento, o segundo com a tradução e o terceiro com a coerência é o que vai fazer esse conteúdo abrir a tua mente, te dar aquele estalo que faltava somente isso para você começar o seu projeto. Vamos construir essa ponte de ouro juntos? Então faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai no meu Instagram, segue o meu perfil e, importantíssimo, vai nos comentários e faz o seguinte, comenta lá qual é a prática que você faz hoje na escola e que você gostaria de transformar em uma pesquisa. Com esse teu retorno, eu consigo alinhar e te ajudar a construir o teu projeto de pesquisa potente de ser aprovado no mestrado. Lembre-se, Brasil precisa de professores mestres. E eu estou aqui para te ajudar a chegar lá.
Um grande abraço e até a próxima aula.